Durante esse período de incubação de 1 ano, antes de sair, nós 2 continuamos trabalhando nos nossos empregos. Daí, quando lançamos a marca, um pouquinho adiante, acho que foi no fim de 2011, eu fui a primeira a sair do meu emprego. Então a gente teve que fazer uma análise, assim, naquela época a gente não tinha filho, né. Então eu acho, assim, é mais fácil também você tomar esse tipo de risco numa fase que você não tem filho, né. Então, por, obvious reasons, né. Então, você pensar assim, a gente você tem que fazer uma análise, cada pessoa tem essa uma família, um gasto, como você mas eu concordo com os 2 lados, eu acho que a gente fez subsequente, eu vou chegar nessa parte da história, que teve um momento que nós 2 saímos e fomos burning all the boats like, sabe, boats, e fomos para frente. Mas no período de incubação, ainda não, fazendo os 2 trabalhos. Então, assim, bem, cansativo, sempre os primeiros sempre bastante cansativo, mas é para quem dá conta, né, à noite, fim de semana, sem parar, né, porque você tentando fazer os 2, está tentando levantar a coisa do nada. Então, depois desse ano de incubação, a gente foi lançar a marca e começamos falando assim: "Vamos lançar aqui no mercado local, congelado". Nós começamos Você perguntou sobre fábrica, a gente começou aqui alugando espaço numa cozinha, comercial, que eles chamam. Então você é uma cozinha que eles alugam para chefs ou fabricantes de pequenas empresas de alimentos, você pode alugar, faz o pouquinho que você precisa, então você não precisa gastar aquele overhead, né, se você tiver a sua própria, fábrica. Vou falar só do negócio da fábrica, assim como a trajetória rapidinho, a gente vai pular uns tempos, mas porque isso é importante. A gente começou desse jeito, depois cresceu um pouquinho, a gente mudou 1 ano, foi 1 ano, 1 ano, 1 ano, a gente foi mudando. A gente cresceu um pouco, a gente mudou para um lugar que era dividido com outros 3 fabricantes. Então a gente sempre foi muito consciente, assim, muito bootstrapper aqui no início. Porque a gente simplesmente, eram 2 pessoas no seu late 20s, não tinha de onde dinheiro vir. Então, se você não tiver fazendo bootstrapping, você ia, go out of business, né. É. Então, daí a gente foi dividindo o espaço com outras 3 marcas, então eram 4 e a gente dividia uma fábrica, então você, né, tudo era dividido, era mais fácil. Aí depois crescemos dessa fábrica, mudamos para a nossa própria fábrica, a gente construiu uma fábrica aqui em Portland na época, e ficamos nessa fábrica durante mais ou menos 2 anos, mas aí quando a gente foi no Shark Tank, a demanda ela cresceu exponencialmente de uma maneira tão, grande e tão maior do que jamais imaginaríamos, que a gente teve que mudar para uma co-packer naquela época. Porque a nossa fábrica, ela, apesar de que ela era grande para a gente naquele momento, ela não conseguiu, é, né, suprir a demanda do Shark Tank e o que viria a seguir, que era uma fase de crescimento muito importante e tal. E daí crescemos, terceirizamos a fabricação e hoje em dia a gente tem várias fábricas terceirizadas, aqui no país. Bacana. E ainda nesse começo também, acho que um desafio é distribuição, né? Hoje vocês estão em todos os mercados aí dos Estados Unidos, né? Ou em vários. Mas naquele começo, como é que foi? Foi batendo na porta do Whole Foods, dos mercados, falou assim, olha, tem esse produto aqui, ele é diferente. Como que foi conseguir distribuição? A quantidade de rejeição que a gente recebeu naquela época, no primeiro ano, foi, assim, inacreditável. 2 motivos: primeiro, você coloca uma coisa no pacote, você começa a bater em portas mesmo, literalmente, porta a porta, e tentar vender para um comprador. Então, assim, a indústria de alimentos, supermercados, ele tem esse trabalho que chama comprador. E o trabalho do comprador, que chama buyer, né, ele entender o que está acontecendo no mercado, o que o consumidor quer e comprar os produtos adequados para o supermercado. Então você, quando o pequeno empreendedor, você está tentando reunir com esse buyer e vender a sua história, né, tell your story, fala assim: "Me dá um pedacinho desse freezer para meu produto entrar aqui". Então foi muito, muito difícil, muita rejeição. Primeiro que, assim, a gente estava começando, então a nossa confiança no que a gente estava vendendo ainda estava sendo construída, né. Uhum. Então você vai nessas reuniões e você não tem a confiança suficiente para, né, conseguir vender tão bem, então você recebe muita rejeição.
Na época, por incrível que pareça, vocês não vão acreditar, mas eu tinha uma competidora aqui em Portland, vendendo pão de queijo, que tinha entrado no mercado um ano antes da gente, e era uma americana que tinha feito intercâmbio no Brasil e tinha apaixonado pelo pão de queijo e também teve a mesma ideia. Por isso que eu estou te falando, a ideia é assim, eu posso contar, assim, são milhares, dezenas, toda semana. Alguém fala assim, ah, have you seen, have you seen? Eu falo, great. Mas o que aconteceu é que quando a gente foi começar a construir, bater na porta, bater nos compradores, eles falaram assim, eu já tenho isso. Até que não foi assim, eu não sei o que é isso, foi assim, eu já tenho isso. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, né? Eu tentando trazer o pão de queijo aqui para os Estados Unidos e a recepção aqui, eu já tenho isso. E como você já tem um pão de queijo aqui, você não precisa de dois. Eu Não já precisa de tenho isso. mais. Uhum. Então, o que que a gente fez? A gente bateu em todas as portas, 90% delas falaram não. Uma ou outra falava sim. Então, a gente foi, né, assim, falavam sim, mas assim, a gente começou muito fraco, porque era assim, no meu mercado, na cidade que a gente era baseada, todo mundo fala não, mas tinha uns dois supermercados que a minha competidora na época, ela não tinha, vamos dizer, tido tempo de ter ido. Uhum. E aí esse é o que a gente conseguiu entrar. Aí, quando a gente conseguia entrar, a gente ficava assim, super focado naquilo, tentando gerar demanda. Falei assim, ok, todo mundo falou não, Whole Foods falou não sei quem falou não, vamos em quem falou sim, e vamos focar e vamos trabalhar com isso. E como essa competidora estava muito focada no mercado de Portland, e a gente tinha batido em todas as portas aqui de Portland já, aí a gente falou assim, ok, a gente já pegou, vamos dizer, naquela época tinham 8 supermercados, muito pequeno, calculou, hoje a gente está em 16 mil supermercados, né? Mas naquela época eram 8. Eu tinha conseguido tudo que podia conseguir naquela época. Porque quando você é pequeno, você não consegue entrar nos megas, tipo um Costco, Target e tal. Você é mais limitado em quem vai te dar essa oportunidade. Aí a gente falou assim, ok, o mercado de Portland está travado, vamos para Seattle. Então, a gente meio que deixou Portland do jeito que era e fomos para Seattle. Seattle é 3 horas daqui, é um mercado muito maior. E a minha irmã mora lá, a gente tinha um tanto de amigo lá, então eu tinha um hub lá. E comecei a ir para Seattle. Então, todo fim de semana ia para Seattle, para Seattle, para Seattle. E aí comecei a trabalhar os dois mercados, tipo Portland, Seattle, entrar aqui no Northwest e tal. E aí a gente começou aí construindo a marca um pouquinho, começamos a voltar para os supermercados aqui de Portland que tinham falado não. E aí, daí a pouquinho, essa competidora, na verdade, ela perdeu um pouco da energia dela, ela teve, tipo, se não conseguiu seguir com a empresa dela e ela saiu, ela foi out of business, fechou. E aí, assim que ela fechou, a gente entrou por trás, assim, Já tinha o slot te esperando no freezer. literalmente, ela foi vender, o nosso veio atrás e aí a gente começou a dominar o mercado que a gente, né, o local regional, com esse conceito de pão de queijo.